Iniciando a apresentação dos artigos da disciplina de Fisiologia de Plantas Cultivadas, da docente doutora Daniela Vieira Chaves, com o tema do artigo de Absorção de Cádmio e Respostas de Crescimento de 7 Plantas com Flores Urbanas, Hiperacumulador ou Bioindicador. Os discentes presentes no trabalho sou eu, Evelyn Beatriz, Ionara Diogo e Marcos Olávio. Aqui está a capa do artigo. Ele foi publicado na revista Sustainability. Ele tem um qualiCAPS de 3 ou de A2 e um fator de impacto de 3,3. A nossa apresentação é dividida em 4 tópicos: introdução e objetivo, materiais e métodos, resultados e discussão e conclusão. Iniciando na introdução, a gente fala da contaminação de solos urbanos por metais pesados. Essas áreas urbanas tornaram-se zonas contaminadas por esses metais devido à alta densidade populacional da indústria e da intensiva indústria em um espaço relativamente pequeno. A contaminação desses metais é comumente associada ao desenvolvimento da urbanização, da industrialização, da manufatura e mineração, que representam uma ameaça crescente tanto à saúde humana quanto ao desenvolvimento sustentável do ambiente ecológico. Um desses metais pesados possíveis a ser citado é o cádmio, que é um elemento não essencial para a maioria das plantas, com alta mobilidade e toxicidade persistente em meios ambientais. Ele interfere nas plantas por possuir interferência no crescimento, que vai causar uma redução da germinação, altura e biomassa das plantas, vai afetar a fotossíntese, que vai prejudicar a síntese de clorofila e reduzir a capacidade fotossintética da planta, vai induzir o estresse oxidativo de várias espécies, alterar o metabolismo, comprometendo a absorção de nutrientes essenciais como cálcio, magnésio, ferro e zinco, e trazer sintomas visíveis nas plantas como clorose, necrose, redução do crescimento radicular, enfim. Além de possuir efeitos teratogênicos e carcinogênicos para a saúde humana. Devido a essa contaminação intensa de solos urbanos por metais pesados, foram criadas várias tecnologias para a limpeza desse solo, como, por exemplo, o tratamento físico e químico e a fitorremediação. Porém, o tratamento físico e químico é um método muito mais caro, menos ecológico, que traz diversos problemas de poluição secundária. E, em contrapartida, a fitorremediação é uma técnica verde promissora que tem características favoráveis de ser in situ, de baixo custo e bastante ecológica. Por isso, o presente trabalho tem como objetivo utilizar a fitorremediação para a descontaminação de solo por cádmio. A fitorremediação é um método que depende exclusivamente dos hiperacumuladores, que são plantas que acumulam cerca de 100 vezes mais metais pesados nos brotos em comparação a plantas normais. Esses hiperacumuladores podem remover, assimilar ou absorver poluentes perigosos do solo. E como que funciona esse processo? Ele pode fitoextrair os metais pesados, absorvendo poluentes e acumulados em seus tecidos, fitodegradar, que vai transformar os compostos tóxicos em substâncias menos nocivas por processos metabólicos, fitoestabilizar, que vai reduzir a mobilidade e a disponibilidade desses poluentes, evitando a dispersão dele no meio, fitovolatilizar, que vai absorver os nutrientes e liberá-los na atmosfera de forma volátil e menos tóxica, ou filtrar esses poluentes da água em sistemas como zonas úmidas construídas. Falando de fitorremediação, a gente também tem que falar dos bioindicadores, que são plantas que apresentam sensibilidade a determinados poluentes, mostrando sinais visíveis quando expostas a eles, mesmo em baixas concentrações. Portanto, o trabalho ele teve a intenção de saber se as plantas são ou bioindicadores, que vai apresentar sensibilidade aos metais pesados, ou hiperacumuladores, que vai reduzir a toxicidez desses metais. A fitorremediação é de um custo relativamente baixo em comparado a alguns métodos tradicionais. É de uma tecnologia in situ, ou seja, sem a necessidade de uma escavação ou de transporte de solo, além de contribuir para o paisagismo e a conservação do solo em si. É uma técnica ambientalmente amigável e aceita socialmente. Falando das plantas ornamentais, à medida que os padrões de vida dos humanos e das paisagens urbanas melhoraram, foram utilizadas mais e mais plantas ornamentais para jardinagem e a ecologização em áreas urbanas. As plantas ornamentais cercam os humanos desde o período neolítico. Existem aparições de plantas ornamentais nos primeiros poemas e pinturas chinesas, nas pirâmides egípcias e na história europeia, indicando que os humanos têm uma excelente atração por plantas ornamentais.
Hoje em dia, as plantas ornamentais, especialmente as com flores, são uma importante parte das florestas urbanas. Em todas as áreas plantadas, eles são utilizados para melhorar o visual e a estética dos ambientes arquitetônicos, além de ter funções fisiológicas, como, por exemplo, tolerar o estresse de cobre, bem como a remediação à poluição de águas acesas no local, eutrofização, ozônio, COVs, chumbos, estanho e hidrocarbonetos de petróleo. Portanto, as plantas ornamentais são uma escolha mais viável e com alta diversidade e abundância. E pode-se prever que a fitorremediação de metais pesados com plantas ornamentais, especialmente as com flores, trará tanto benefícios econômicos, por ser de menor custo, quanto ambientais, por não ter danos ao meio ambiente, e sociais para a vida humana, por ser por tornar o local mais bonito. E a aplicação de plantas floridas em áreas urbanas não apenas vai limpar o solo contaminado por metais urbanos, por metais pesados, mas também vai contribuir para o embelezamento e a decoração desse ambiente. Portanto, o objetivo do trabalho presente foram avaliar as respostas de crescimento das 7 plantas com flores sob o estresse de diferentes concentrações de cádmio no solo. O segundo, identificar as características de absorção e bioacumulação de cádmio das 7 plantas com flores. E avaliar a sensibilidade a poluentes das 7 plantas com flores como hiperacumuladoras ou bioindicadoras. Dando continuidade ao seminário, eu vou falar sobre os materiais e os métodos que foram utilizados dentro desse artigo. Bom, os materiais utilizados foram solo, substâncias químicas e também fertilizantes. O local e condições do experimento. As condições do experimento foram condições controladas, das quais durante o dia e a noite as condições eram controladas entre, por exemplo, a temperatura era entre 20 a 25 graus Celsius. O cultivo em vasos foi realizado em campo experimental, na Universidade Agrícola, no campus da China. Tratamento em cádmio. O tratamento em cádmio foi realizado em 3 concentrações. A concentração 0, de 10 e 100 miligramas por quilo. Cultivo e adubação. O cultivo foi por 65 dias. Essas plantas foram cultivadas por 65 dias com a adição de nitrato de amônia. E teve também uma pulverização a cada 10 dias, que foi com fosfato monopotássio. E isso foi realizado, em cada tratamento foram realizadas 4 repetições. Coletas e análises. Nessas coletas e análises, eles analisaram a altura e também a biomassa seca tanto da raiz como da parte aérea. Então, foram coletadas partes das plantas para essas análises. E foi analisada a digestão ácida das amostras e a quantificação de cádmio. Só que essa quantificação foi feita por meio de um equipamento analítico. E esse equipamento analítico é a espectrometria de massa com plasma indutivo acoplado. Para que isso serviu no experimento? Para identificar o cádmio tanto em tecidos vegetais como também no solo. Aí, seguindo, temos a determinação de indicadores, que foi feito por cálculos de fator de bioacumulação e de taxa de absorção de cádmio. E as análises estatísticas também, que foi feita a média e de desvio padrão com o Excel e a ANOVA e teste de LSD também. Nesse experimento, aqui estão as espécies avaliadas, com as suas respectivas famílias e os seus gêneros. Nessa primeira imagem, vai mostrar a crucífera, que a família dessa planta, dessa flor, é a crucífera, e o seu gênero é o Orychopragnus. Já na segunda imagem, onde estamos vendo a família Balsaminácea, e o gênero é a Impatiens. Na terceira imagem, a família vai ser a
Geraniácea e o gênero Pelargônio. Na quarta imagem, a família vai ser a Nyctaginácea e o gênero Azinha. Nessa quinta imagem deste próximo slide, a família, essa primeira imagem, a família vai ser Malvácea e o gênero Altea, quer dizer. Na segunda imagem desse slide, a sua família vai ser Asterácea e o gênero Calêndula. E na última imagem temos a Caryophyllanácea com a família e o gênero Dianthus. Voltando aqui nesse slide, vou apresentar agora os nomes vulgares. O nome vulgar da primeira planta é Mostarda Roxa, o da segunda é Maria Sem Vergonha, da terceira Gerânia, da quarta Dama da Noite. No próximo slide temos a quinta, que é Malva Rosa, a sexta é a Calêndula e a sétima, Cravo do Defunto. Bom, dando continuidade à apresentação, vou falar um pouco sobre os resultados apresentados neste artigo. Ele trouxe a diferença na biomassa entre as 7 plantas. Nesse primeiro gráfico, ele retratava a diferença da parte aérea da planta. A Pelargônio e a Calêndula tiveram aumento significativo da sua parte aérea, em consideração de 10 mg de cádmio por quilo de solo. Aumentando a concentração, a Calêndula também teve um aumento no seu desenvolvimento de parte aérea, em consideração de 100 mg de cádmio presente no solo. Em comparação, a Pelargônio e a Alteia mostraram uma diminuição quando aumentaram a concentração para 100, indicando que elas podem ser plantas mais sensíveis à alta concentração de cádmio. Mais em concentração em torno de 10, a Pelargônio teve um desenvolvimento bom, tanto que ele foi um aumento significativo em concentração de 10, e a Altea ela se manteve em concentração de 10, mas baixou em concentração de 100. Nisso adianta também, ela no gráfico ela apresenta uma diminuição do seu desenvolvimento à medida que a concentração de cádmio aumenta. Nesse segundo gráfico, ele traz a concentração de cádmio no solo sobre a raiz das plantas, que as plantas Oryctopagmus, Impatiens, Alteia e Calêndula, eles tiveram aumento em diferentes extensões em seu comprimento. Então, em consideração de 10 mg, eles tiveram um aumento, um desenvolvimento significativo. A Pelargônio e a Mirabilis e Dianthus mostraram uma diminuição significativa em comparação ao controle, em consideração de 100 mg. Elas tiveram uma diminuição. A Pelargônio, em concentração de 10, ela teve um desenvolvimento estável, mas em alta concentração ela teve uma diminuição. A Calêndula, em comparação ao controle, em concentração de 10 e de 100, ela teve um bom desenvolvimento, e a Dianthus, em concentração de 10 e de 100, ela continua com a tendência de ser mais sensível e baixar seu desenvolvimento. Nesse último gráfico, da diferença da biomassa, traz a biomassa total, que meio que você for pegando em concentrações de 10%, a Pelargônio, ela se torna, tem um desenvolvimento aceitável da biomassa total. As outras ficam mais estáveis em concentração de 100. Aí, de 10, quando aumenta a concentração para 100, a Pelargônio, ela tem um baixo desenvolvimento, ela é mais sensível, junto com a Dianthus, que ela sempre é sensível à presença de cádmio. A Calêndula, ela fica estável e as demais também. Aí outra parte do setup aqui atrás é a diferença entre a altura de plantas, que as plantas expostas a concentrações a 10%, a Oryctopagmus, a Pelargônio, Mirabilis, Alteia, não apresentaram diferença. E a altura da Impatiens e da Calêndula apresentam um aumento significativo.
no seu desenvolvimento em concentração de 10 miligramas. Diferentes concentrações diferentes de cádmio, 10 e 100 nos solos, teve uma diminuição do desenvolvimento da dianthus, de 11 e 32%. Nisso indica que ela é uma planta mais sensível. Como nós já temos visto aos outros gráficos, ela é uma planta que já vem sendo sensível à presença de cádmio no solo. Então, ela pode ser uma planta bioindicadora de presença de cádmio no solo. Já a calêndula, ela vem sendo uma planta que vem mantendo seu desenvolvimento e está melhorando seu desenvolvimento à medida que a concentração de cádmio pode ser aumentada. Então, ela pode ser considerada uma hiperacumuladora de cádmio. Então, ela tem uma resistência a esse tipo de metal pesado. Quanto a dianthus, que seria seu oposto, ela é mais sensível à presença. A diferença no acúmulo de cádmio entre as 7 plantas, que pode ser observado no gráfico, ele traz comparação. O primeiro gráfico, à esquerda, ele fala em concentração de cádmio em brotos da planta. O segundo gráfico, de raízes. O terceiro gráfico, que é esse, em comparação na plantas com flores. Em todos os gráficos, nesses 3 apresentados, a calêndula ela apresenta uma diferença maior, ela tendo uma concentração maior de cádmio entre todas, em comparação, for pegar a comparação de 100 miligramas, a ímpios também tem uma concentração boa, ela consegue concentrar no seu tecido uma boa concentração de cádmio. Nos 3 gráficos apresenta isso. Que a calêndula apresenta uma boa capacidade de acúmulo de cádmio em termos de acúmulo de concentração de cádmio acumulados em brotos, raízes e plantas. Em contraste, a dianthus apresenta baixa capacidade de acúmulo de cádmio. Nessa última tabela, ela apresenta a diferença absoluta de cádmio e de bioconcentração entre as 7 plantas. Se você for olhar, a calêndula, ela foi a que teve o melhor desempenho da captação de cádmio e da bioconcentração de cádmio. E a dianthus, ela teve o pior rendimento. Então, pode dizer que a calêndula ela é mais resistente, então ela pode ser um hiperacumulador de cádmio no seu tecido, e a dianthus ela pode ser um bioindicador, que ela é mais sensível à presença de cádmio em qualquer concentração. Finalizando a apresentação do artigo com a conclusão, esse artigo ele demonstrou espécies tanto promissoras como sensíveis à contaminação do cádmio. Diferentes plantas ornamentais urbanas, elas apresentaram respostas à contaminação por cádmio. Entre essas plantas que foram avaliadas neste experimento, nós temos a calêndula, que se destacou como promissora, devido à alta capacidade de absorção que ela tem, que ela acumula e tolera o cádmio em altos níveis, sem que haja um prejuízo significativo no crescimento da planta. Por outro lado, a dianthus, ela se mostrou altamente sensível ao cádmio, caracterizando-se como potencial bioindicador para monitoramento ambiental. Aqui nós temos as nossas referências, a referência que foi utilizada, que foi o artigo, a referência do artigo. E muito obrigada pela atenção. Deixe o seu like.